Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Douglas Tonelli e o tema de hoje é Pantera Negra. Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos fazer o Vibranium, que é um metal utilizado ali na confecção do uniforme do Pantera Negra. Aliás, existem outras armas e artefatos que também são feitos a partir do Vibranium. Se você souber de mais algum, deixa aqui pra mim no box dos comentários. Ó, e você vai assistir o vídeo aí, se você gostar, não esquece de deixar o like, que isso ajuda muito no crescimento e desenvolvimento do canal, beleza? Qualquer dúvida que você tiver sobre esse ou qualquer outro dos vídeos aqui do canal, deixa aqui pra mim no box dos comentários. A lista de matérias está aqui embaixo na descrição e se liga aí no passo a passo. Pessoal, a gente vai começar pela case, porque a gente vai precisar das medidas da case para fazer o Vibranium, beleza? Nós vamos precisar de duas tampinhas iguais que você tiver aí. Essas aqui são de spray de barbear, pode usar de desodorante ou de spray de cabelo, enfim. Elas precisam ser iguais, beleza? E a gente também vai precisar de um pedaço de acetato de 18 por 25. Aqui é bem simples, galera, é só enrolar o acetato e colocar dentro das duas tampinhas. Vai ficar assim. Agora a gente precisa prender essa parte aqui, a gente vai usar a fita. Vai prendendo por partes para facilitar. Primeiro tira uma tampa, vê se ficou direitinho. Agora prende outra parte. Agora, pessoal, a gente vai escolher uma das partes que vai ser o fundo. A gente vai colocar um pouquinho de cola quente na parte de dentro ali. E é só encaixar aqui, ó. Pessoal, a nossa case está pronta. Você, inclusive, pode usar essa case para organizar os seus lápis. Esses lápis de cor Galaxy eu fiz aqui no canal. Se você gostou, vou deixar o link aqui no card. Agora, pessoal, a gente vai fazer o Vibranium propriamente dito, e para isso a gente vai usar um bastão de cola quente. Eu já cortei, ele tem 24 centímetros. E a gente também vai precisar de alguns palitos de churrasco também com 24 centímetros. Você vai cortar o palito com alicate nas medidas de 24 centímetros. E para dar uma acertada aqui, tirar esse aspecto de madeira, a gente vai lixar ele um pouquinho aqui, até ele ficar um pouco reto assim. Não precisa ficar retinho não, só para tirar as farpas da madeira, beleza? Depois de feito isso, galera, a gente vai colar aqui em volta do nosso bastão de cola quente todos os palitos. A gente vai encapar praticamente o nosso bastão aqui com palito, né, galera? Vai colocando a cola aqui na junção entre o palito e a cola quente e o bastão. E a partezinha mais retinha do palito você deixa colado. Deixa a parte mais redondinha pra fora. Ah, galera, é importante que o palito de churrasco seja aquele palito de bambu, tá? Vocês já entenderam como é essa etapa? Eu vou continuar o processo aqui offline e volto quando eu terminar. Voltei, pessoal, terminei aqui, ó. Notem que eu deixei um dos palitos inteiros. A gente vai deixar esse inteiro aqui pra facilitar a gente pintar depois, tá? A gente tem onde segurar. Depois, no finalzinho, a gente vai eliminar esse excesso de palito. Agora, pessoal, a gente vai pegar uns palitos um pouco menor e vai começar a colar aqui por cima. Agora, maneira um pouquinho na quantidade de cola, tá? Para o acabamento ficar legal. Não é um palito inteiro, é só um pedaço de palito, e você vai intercalando aqui o tamanho dos palitos, ó. A gente precisa fazer umas segmentações assim, ó, tipo uma escadinha, ó. Tá vendo? Agora a gente vai colar uns aqui embaixo. Aqui, pessoal, vai ficar mais ou menos assim. Não tem uma ordem certa não, eu vou deixar uma imagem de referência para vocês terem mais ou menos ideia de como fazer. E agora a gente vai diminuir um pouco mais o tamanho dos palitos e vai continuar a fazer o mesmo processo. Pessoal, o Vibranium ele tem essas segmentações aqui mesmo, então você vai fazendo vários aí, intercalando os tamanhos, para ficar mais ou menos parecido com isso aqui. Conforme você for colocando o palito aí, você mede na sua case para ver se o tamanho está compatível. Lembrando que esse resto de palito a gente vai tirar no finalzinho. Agora, pessoal, antes de partir para a segunda parte aqui do nosso Vibranium, a gente vai pegar um estilete e vai tirar todo o excesso de cola quente que ficou aqui. Pessoal, terminei de fazer a limpeza, tirei todos os fiapinhos de cola quente, ou quase todos, né? Todos que eu consegui encontrar. E
E agora a gente vai para a segunda parte. Pessoal, o nosso vibrânio ele tá na forma bruta, então a gente precisa fazer alguns resquícios de outros minerais para dar um realismo maior. A gente vai usar a cola quente, a gente vai depositar um pouco de cola quente. Um palito, você pode molhar o palito. E a gente vai fazer esse processo aqui, ó, para secar rapidinho e também para não ficar com aspecto liso. Porque se você deixar ele secar, ele vai secar liso. E o objetivo aqui é deixar parecendo mineral, parecendo pedra. Mais ou menos assim, pessoal. Quando tiver mais ou menos nessa textura aqui, você pode deixar secar. Se você pode também usar biscuit, mas o biscuit vai demorar aí quase 24 horas para secar, então é mais fácil usar cola quente, que fica pronto rapidinho. E aqui, pessoal, fiz offline aqui o restante da parte da cola quente. Olha como é que ficou. Eu fiz uns mais compridinhos. Tem que ficar em alto relevo, tá, galera? Se você fizer e achar que não ficou em alto relevo, não tem problema. É só você botar um pouco mais de cola e fazer o mesmo processo. Lembrando sempre de molhar o palito, né? Pra ele não grudar e pra secar mais fácil. Aqui na parte de baixo e na parte de cima eu coloquei um pouco mais pra tampar tudo aqui, ó, o pedaço onde ficava bastante cola quente. Já não aparece mais. Não esquece de tirar todas as rebarbas de cola quente que ficaram. E agora a gente vai pintar isso aqui tudo de cinza escuro ou preto. Eu vou usar preto, tá, galera? Eu vou terminar a pintura offline aqui e já volto com ele pintado e seco. Pessoal, já pintei todo de preto aqui, já secou, né? Deixa secar bastante, principalmente nas reentranças, elas vão demorar a secar um pouquinho. Não tem problema não, você pode acelerar o processo com o secador se você quiser. Agora que ele já tá todo seco, a gente vai passar o azul escuro. Tô usando tinta PVA, tá, galera? A gente vai usar o azul escuro aqui em cima de todas as partes do palito, tá? A cola quente não. Não tem problema se você sujar um pouquinho da cola quente com azul, depois no final a gente vai corrigir. Pessoal, voltei, terminei de pintar, já tá seco todas as partes aqui eu pintei de azul. O azul ele deu uma escurecida um pouquinho, né, quando secou, mas ainda tá um pouco forte, a gente vai resolver esse problema aí já já com a tinta prata. E o tom de azul que eu usei para pintar esse aqui foi o azul turquesa da Acrylex, mas atenção, galera, azul turquesa, tá? Não é a cor turquesa é bem diferente de azul, na verdade parece mais com verde, então na hora de comprar não se confundam. Na dúvida, compra um azul escuro que dá no mesmo. Agora, galera, com a tinta prata, a gente vai fazer um dry brush aqui nessa parte azul bem de leve, é só você pegar o pincel, sujar na tinta prata, secar bastante e depois vir levinho aqui, ó. Invariavelmente você vai acabar sujando essa parte, não tem problema, como eu disse, a gente vai retocar isso tudo no final. Eu tô passando tinta e colocando a mão em cima, galera, que é tão pouca tinta que a gente usa aqui nesse efeito, que a tinta já seca instantaneamente. Pessoal, terminei de passar o prata em todo o vibrânio, agora a gente vai pegar a tinta prata com um pincel bem fininho, vai sujar o pincel na tinta aqui, ó, vai tirar o excesso aqui mesmo na tampa e vai fazer esse movimento aqui, galera. Tira o excesso e vai fazendo esse movimento aqui, com o pincel mais afastado um pouco. Se ficar muito forte assim, você volta ali onde ficou forte, você faz mais assim com o pincel mais seco. Para espalhar mais, você vai fazer esse efeito aqui, ó, para dar segmentação ao metal em toda a parte aqui do nosso vibrânio. É que, pessoal, terminei, vai ficar mais ou menos assim, ó, com essas listas, lembrando que é sempre na horizontal, tá, galera? E agora que já secou, a gente vai fazer a penúltima parte da pintura, que é mais um dry brush aqui com a tinta prata. A gente precisa atenuar essas partes prata que ficaram bem fortes. E ao mesmo tempo a gente não pode eliminar totalmente o azul, né? Toma cuidado para não exagerar nessa parte aqui no prata, pra gente não tirar esses risquinhos que a gente fez. Tem que aparecer tanto o azul quanto os risquinhos.
É só fazer com calma que vai dar tudo certo. Aproveita agora para consertar todas as partes que ficaram sem prata, porque essa é a última vez que a gente vai usar a tinta prata. Pessoal, terminei essa parte aqui, agora a gente vai pegar a tinta preta com um pincel um pouco mais fino e a gente vai ressaltar todas essas partes aqui que a gente acabou sujando ou de azul ou de prata. Aqui, pessoal, eu voltei, terminei de passar o preto, já secou, olha a diferença que deu. É importante que seja uma tinta fosca, tá, galera, para dar o contraste. E na hora que você for retocar o preto, cuidado para não sujar a parte azul e prata, para você não ter que passar o azul e prata de novo e não ficar nesse loop eterno aí de pinta e despinta. E aqui tá pronta a nossa amostra de Vibranium. E aí, galera, o DIY fácil e rapidinho de fazer o principal, com materiais de fácil acesso. Aliás, cara, essa é uma das principais diretrizes aqui do canal, trazer pra vocês DIYs com materiais aí que vocês conseguem encontrar com bastante facilidade. Eu gosto sempre de lembrar que se você fizer isso ou qualquer outro dos tutoriais aqui do canal, poste nas redes sociais e me marca, que eu gosto muito de ir lá ver, curtir e comentar. Ah, e as fotos que vocês têm me mandado estão todas salvas aqui, e assim que o YouTube liberar a aba comunidade aqui do nosso canal, eu vou começar a mostrar algumas pra você. Na verdade, essa aba comunidade era pra ter sido liberada quando a gente atingiu 10 mil inscritos, né? Mas até agora nada, a gente tá quase chegando a 20 mil inscritos aí. E cadê a aba comunidade? Ô YouTube, qual é a da aba comunidade? Pô, libera aí logo, eu preciso de um contato mais próximo com os meus inscritos, pô. Ó, e se você estiver me assistindo até agora e ainda não é inscrito, dá uma voltinha pelo canal, olha os outros vídeos, olha os outros títulos, pra você ver se gosta do canal. Se você gostar, se inscreve e ativa as notificações pra que você seja sempre avisado toda vez que a gente trouxer vídeo novo aqui pro canal. Então é isso, minha galera. Obrigado por me assistir, um beijo e até o próximo vídeo.